Fala máquina! Hoje vamos falar de um dos exames mais solicitados no pronto atendimento em geral. Principalmente para a UPA, algumas UBSs que têm disponível ali uma radiografia, que pode fazer numa policlínica, e um pouco menos nos hospitais de maior porte, se a gente tem ali um convênio, mas que um exame, em alguns segundos, você já pode indicar uma conduta para esse paciente. Então hoje nós vamos falar do raio-x de abdômen agudo. A radiografia de abdômen agudo é um exame muito solicitado, clássico, muito falado e a maioria das pessoas faz ela errada. E aí já vamos começar aqui com o pé na porta. A maioria dos seus colegas, às vezes de você, solicita o exame errado ou mesmo que seja prescrito como uma rotina de abdômen agudo, ela está sendo feita erroneamente. Não está sendo feita completa e não está sendo feita avaliada ou indicada para o motivo correto. Como uma radiografia, a gente tem incisão ali de raio-x sobre o paciente e esses raios se transformam na placa numa sobreposição 3D em uma imagem 2D que nós vemos. Ok, Lucas, entendi, mas o que é importante disso? Radiografia de abdômen agudo, a gente tem primeiramente um exame, aí vamos usar o tablet aqui para ajudar a gente. É um exame que a gente tem disponibilidade, é um exame barato e é um exame também rápido. Se você perceber, a única unidade, às vezes, do pronto atendimento que está vazio é a ortopedia. Porque ele vem, tem uma queixa direcionada, eu peço um exame, o exame fica pronto rápido, eu cobro e eu dou a conduta. Se você tiver que esperar 2 horas para fazer uma radiografia, como demoram os exames laboratoriais, 3 horas para uma tomografia com laudo, talvez fosse o lugar mais cheio, mas é um lugar que os exames saem rápido. Então, talvez por um conjunto disso aqui, a ortopedia é o lugar mais vazio em geral dos hospitais, apesar de um volume altíssimo, que às vezes maior do que a clínica e a cirurgia juntas, dependendo do hospital que você está. Então tem um exame que é disponível, um exame que é barato, um exame que é rápido. Pô, adoro esse exame, vou usar ele muito. Só que a maioria das pessoas usa ela de maneira errada. Inclusive hoje, agora há pouco, estava dando aula, discuti com os alunos. Estava o paciente lá com uma suspeita de apendicite, solicitado no raio-x de abdômen agudo. Comum, não? Comum. E eu vou te explicar por que isso está errado. Vamos lá, vamos apagar isso aqui, descemos um pouco. A gente tem as indicações e nós temos a técnica do raio-x de abdômen agudo. Indicações. O que eu quero ver? Eu quero ver um processo inflamatório? Eu quero ver um processo vascular? Eu quero ver uma hemorragia? Não dá. Né? Vamos lembrar que o raio-x a gente vê bem parte óssea, um pouco de tecido e ar. Né? Então quando a gente vai pedir um raio-x de tórax, eu vejo bem costelas, eu vejo a parte cardíaca com uma hipotransparência e eu vejo o pulmão. Então no pneumotórax eu vejo o aumento do ar. Numa fratura óssea eu vejo o desalinhamento da parte óssea. Então a gente vê bem estruturas com muito ar e eu vejo bem estruturas na parte mais óssea. Então as indicações aqui é quando eu quero ver principalmente ar na barriga. Eu quero ver uma distribuição gasosa na cavidade. Então, dos abdômen obstrutivos, a principal indicação da radiografia de abdômen agudo, eu fico com 2. Sendo 2 abdômen agudo. O abdômen agudo obstrutivo, que é o clássico, é o que todo mundo lembra. Mas eu tenho também o abdômen agudo perfurativo. Seja ele traumático ou seja ele espontâneo, como uma úlcera gástrica, uma perfuração intestinal. Lucas, por que eu não posso usar no inflamatório? O inflamatório por si só, se ele não tiver perfurado, se ele não for um quadro misto, ele não vai dar para ver. Ele até pode dar para ver, no caso de uma apendicite, como um bloqueio, como um plastrão, que se forma na região ali com o aumento das alças. Só que aí nós já vamos estar falando de um exame muito específico, muito difícil de ver, que você só vê isso se você pega o paciente com apendicite e olha o exame depois. Se te derem o exame, é muito difícil de diagnosticar. O paciente obstrutivo, um quadro agudo obstrutivo, você vai ver obstrução de cólon, ou obstrução de delgado, ou um volvo, uma obstrução gástrica, paciente neonato ali com a dupla bolha gástrica, uma atresia do adenal. Isso você pode ver no seu raio-x, é muito bom para quadro obstrutivo. Você vê a distribuição em um local só do gás, ou toda, se for
uma obstrução mais distal, isso vai servir para você. Um abdômen agudo vascular, uma isquemia intestinal, enquanto não causar novamente um quadro perfurativo, você não vai ver, porque o problema está nas alças. O que você pode ver num estágio quase de perfurativo é você ver o ar dentro da parede da alça, um sinal de pneumatose, mas novamente um exame muito específico. O abdômen agudo vascular não é o melhor exame, você não vai esperar isso para diagnosticar, porque nisso você já tem sofrimento de alça, necrose e o paciente já vai perfurar logo em seguida. Você tem que ir para um quadro, para um exame de tomografia com contraste para fazer esse diagnóstico. E o último que faltou aqui, num quadro hemorrágico, o seu raio-x não vai mostrar ali muita coisa, né? Você pode ter ali, a depender do sangramento, um hematoma, deslocando um pouco as alças para um local, mas você vai ficar na dúvida se o paciente tem uma aderência, se só não apareceu gás naquela posição, não vai te ajudar tanto quanto os outros quadros. Lógico, se você tem um trauma que teve um choque, um abdômen hemorrágico, junto com um quadro perfurativo, vai aparecer. Mas fora isso, não é comum, não vai te ajudar o raio-x nessas duas situações. Então, as principais indicações, quadros obstrutivos e suspeita de perfurações. Ok, e a técnica? Aqui é onde ocorrem 90% dos erros da radiografia, que é não saber o que é a radiografia de abdômen agudo. A radiografia de abdômen agudo não é uma radiografia. Na verdade, elas são 3 incidências, ou dependendo se você tem um raio-x com mais tecnologia, podem ser 2, mas uma ela é mais esticada, eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, a gente tem o raio-x do abdômen, então eu quero uma incidência no abdômen com o paciente em decúbito, paciente deitado. Ok, e agora eu quero o quê? Perfil? Não, eu quero uma nova radiografia de abdômen, só que dessa vez com o paciente em ortostatismo, paciente em pé. Por quê? Vai ter explicação. Então o próximo deve ser um abdômen em perfil, um abdômen deitado, um abdômen decúbito lateral, né, que é decúbito dorsal, paciente deitado de costas. Não. O próximo exame, o terceiro, que é o que causa o maior número de erros, vou botar até de vermelho para vocês, é uma radiografia de tórax, tá? Em ortostatismo. O que eu falei que podem ser 2 exames? O que acontece é que dependendo do exame de imagem, do radioscópio que você tem, ele consegue juntar isso aqui em uma radiografia maior. Então você às vezes tem um decúbito e um tórax-abdômen junto. E aí tudo bem, você tem as 2 incidências em um único exame, mas você tem o decúbito e o ortostatismo. Há alguns casos, raríssimos, nunca vi pessoalmente, o pessoal acaba fazendo um abdômen em decúbito lateral. Tá? Mas isso aqui é mais para a parte de deixar completo para vocês do que de praticidade. Em geral, o raio-x de abdômen ortostatismo e o tórax em ortostatismo vai suprir a necessidade desse abdômen decúbito. Ok, então já vimos que um dos erros está na indicação, são indicações errôneas, você pedir ali sem indicação, pensando numa apendicite, que não vai aparecer. O outro erro é você, na técnica, não perceber que está faltando uma incidência, que isso pode trazer alteração. E aí você fica assim, tá, escutei, entendi, mas me mostre. E aí vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, vou mostrar a importância da tomografia, da radiografia do tórax. Se você olhar bem aqui, eu tenho um tórax, beleza, tenho aqui uma bolha gástrica, aqui eu tenho o cólon passando aqui, logo abaixo, o coração ali, eu olhei, não tem pneumonia nenhuma, tô vendo, tá ótimo, não tem nada, só que a gente vê aqui que abaixo da cúpula diafragmática, o meu fígado está aqui abaixo. E eu tenho um espaço entre a cúpula diafragmática e o fígado. Não é para ter esse espaço. Se esse espaço é retilíneo, normal, sem austrações, que poderia ser o sinal de tilaidite, que é a interposição do cólon naquele espaço, que pode confundir. Mas se eu tenho essa imagem, tirando aqui para mostrar de novo para vocês, eu tenho diafragma acima e a hipotransparência hepática atrás. Então isso aqui eu tenho um pneumo peritônio.
que você pode não ver se você não pediu tórax. E outra coisa, se a gente for lembrar de densidade, se você bate essa radiografia com o paciente deitado, esse ar ele pode ficar muito fino ali naquela posição, ou então ele deslocar para a região periumbilical, como se você pensar no fluxograma do MACIT, aquele ar desloca para a região mais alta por densidade. Então você pode não ver se esse raio-x de tórax foi feito com o paciente deitado. Então, a importância do raio-x de tórax. Tem que fazer o raio-x de tórax. Segundo caso, por que eu preciso decúbito e ortostatismo? Porque às vezes você está procurando nível hidroaéreo aonde não vai ter nível hidroaéreo. Mesma coisa, vamos pensar em líquidos e gás. Se a gente for pensar na densidade, o ar sobe, o líquido desce. Se eu vou bater uma radiografia com o paciente deitado, os raios incidindo de cima, eu vou pegar aquele nível e aplanar ele no 2D. E aí eu vou ter essa primeira imagem aqui, que é a em decúbito. E eu já vou aproveitar e colocar do lado aqui o ortostatismo. Vou achar um pouquinho aqui. Veja, eu só vou ter nível se o paciente está em pé. O paciente está em pé, o líquido vem para baixo, o ar vai para cima. Então, no meu ortostatismo, eu vejo aqui o que as setas indicam, vários níveis hidroaéreos. Enquanto no decúbito, eu vou ver aqui as bolhas, o intestino, certo? Não me mostra nada demais. Vejo que tem uma distensão, não é um predomínio de uma alça sobre outra, eu tenho mais delgado, né? Aquela distribuição mais central. Posso ter um pouquinho de cólon aqui, não está tão bom de ver, mas predomínio de alça central. Você vê aqui uma alça sobrepondo a outra na região periumbilical. Isso aqui provavelmente é um quadro com obstrução predominantemente de delgado. A gente tem também aqui uma bolha gástrica bem distendida, então provavelmente está refluindo para o estômago isso. A gente vai juntar com a clínica, né? Faltou uma radiografia de tórax aqui, mas a gente consegue ver um pedacinho aqui que parece não ter, mas cortou, podia ter sido uma imagem um pouco melhor. Então, importância de decúbito e ortostatismo. Não adianta procurar níveis hidroaéreos nessa tomografia aqui. Da mesma forma, você às vezes não vai ver um grão de café, aquela imagem do grão de café do Volvo, provavelmente você não vai vê-la aqui. Então, do mesmo jeito que eu peço tórax e perfil no tórax, cada um para ver uma coisa, ou eu peço um tórax e um laurel, o paciente inclinado para ver um derrame pleural, é a mesma coisa no abdômen. Eu preciso de decúbito e ortostatismo. Então, primeiro erro, não pedir o tórax, não vê a diferença do decúbito para o ortostatismo. Tem importância, tem diferença uma da outra. E aí aqui o que seria o exame completo, no nosso terceiro exemplo, que é você ter as 3 imagens em conjunto. Então eu tenho aqui uma imagem primeiro, só para vocês lembrarem novamente. Se fez nível, o paciente está em pé, então ortostatismo. Aqui eu tenho o tórax, também ortostatismo, e essa aqui o paciente está em decúbito. Certo? Veja, distribuição das alças mais central, não tem tanto aquela distribuição que seria a distribuição periférica das obstruções colônicas distais. Só lembrar um outro detalhe, que às vezes você vê um delgado distendido e fala que é uma obstrução só de delgado. Se você obstruir o seco nessa posição, ele vai obstruir por consequência o delgado depois, mas a obstrução é no seco. Tá? Então, uma obstrução de cólon é uma obstrução de cólon. Uma obstrução de delgado pode ser uma obstrução até do cólon com delgado. É a mesma avaliação da hemorragia digestiva alta para baixa. Um sangramento alto é um sangramento alto. Um sangramento baixo pode ser de origem alta ou pode ser de origem baixa. Aqui, então, a gente tem aquela distribuição mais central. Eu vejo aqui as minhas pregueamentos mucosos, né? Daria para ver um pouco mais de perto um sinal de empilhamento de moedas. Nesse caso, não está aquele padrão clássico do empilhamento. E eu vejo aqui inúmeros níveis hidroaéreos nessa imagem aqui, se você for prestar bem atenção com o paciente em ortostatismo. No tórax, muito difícil esse aqui, tá? Não é algo que passaria muito fácil, mas eu tenho uma
pequena delimitação aqui com um minúsculo pneu peritônio. Tá? Esse aqui realmente muito difícil, a gente só sabe porque a gente tem junto o exame físico, o caso, a história clínica do doente junto com a gente. Mas, então isso aqui seria o padrão ouro, o ideal da radiografia de abdômen agudo, que é você ter as 3 incidências do mesmo paciente, com uma boa qualidade, que você possa avaliar e dar os diagnósticos daquele paciente. Muitas vezes, se você tem um exame desse, com o pneu peritônio, paciente que acabou de chegar, vai ser o único exame que você precisa para indicar a cirurgia desse paciente. Ah, mas eu quero um hemograma, eu quero um leucograma, eu quero um PCR, quero ver função de ureia, creatina dele. Tudo bem, você vai pedir esses exames, vai ser importante para o anestesista, para o cirurgião, para quem for conduzir o caso. Mas está indicada a cirurgia logo de cara. Se os exames não saírem, esse paciente vai para o bloco cirúrgico. Está de jejum, não está de jejum, vai para o bloco. Cirurgia de emergência, paciente com alguma perfuração de alguma alça. Nesse caso, provavelmente, alguma perfuração intestinal, de seco, de delgado, tem que ver o quadro clínico dele, se ele abusou de anti-inflamatório, se ele comeu um espinho de peixe, se ele teve qualquer coisa que vai motivar você a procurar em algum lugar. Mas nesse caso está indicado laparotomia exploradora para tratar a condição que causou o pneu peritônio. Então, veja, um exame rápido, um exame barato, um exame disponível. Fez ele, identificou, acabou. O paciente vai ser encaminhado, cirurgia, bloco cirúrgico. Simples, disponível. Orienta o paciente, passa o caso para o cirurgião. Muito importante, leve os exames. Ah, eu não tenho como enviar o exame, porque o exame é só no computador. Passa para o WhatsApp do paciente. Pede o pessoal para imprimir numa folha que seja A4, mas leva o exame, porque senão o paciente chega para a gente. Chegando para a gente, eu tenho que pedir um outro exame para mostrar aquela imagem. Para não confundir, às vezes, com o sinal de tilaidite, que é a interposição do cólon, e operar um paciente que não tinha nada. Tá? Mas, mais uma leva aqui de exames para vocês que a gente tem disponível na UPA, que acabam sendo um pouco da cirurgia, mas que podem ser de todos vocês. A gente já falou do raio-x de tórax, nos pacientes vítimas de trauma, agora do raio-x de abdômen agudo, e o próximo vídeo a gente vai fazer sobre a radiografia de pelve no trauma. Então, se você está trabalhando numa unidade de menor recurso, que você tem que fazer a ortopedia, a clínica, a pediatria e a cirurgia, não perde os próximos vídeos. Põe no sininho para você não perder nossos vídeos, está tendo vídeo agora todo dia. Curte, compartilha e se tiver qualquer dúvida, deixa no comentário. Até o nosso próximo vídeo e nos vemos mais.